Cuidar da casa, dos filhos, trabalhar fora. Nós, mulheres, temos o dom de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E sempre damos um jeitinho de dar conta de tudo. A famosa Mulher Maravilha. Mas esse excesso está gerando um esgotamento feminino. E é sobre isso que falaremos hoje. E para nos ajudar a descansar, vamos falar também sobre como fazer para encontrar a paz na simplicidade. O Chá das 4 já está no ar. Pois é, gente, para a gente conversar sobre esses assuntos, vamos conhecer a nossa convidada de hoje? Cantora e compositora, Áquila ministra e aconselha mulheres através de suas canções geradas em oração e intimidade com o Pai. Casada há 17 anos com Wesley Lima, é mãe da Maria e do Pedro. Nascida em Minas Gerais, cresceu cercada por música e ainda criança se descobriu musicista nas atividades da igreja. Em 2015, Áquila oficializou sua primeira canção autoral, Passa o Tempo. Em 2018, após integrar o cast da Sony Music, gravou no Rio de Janeiro seu primeiro álbum autoral, Áquila Canta o Amor. Um projeto cheio de poesia, dedicado ao amor conjugal à luz da palavra. Em 2020, durante a pandemia, lançou o EP Confia, que traz músicas falando de esperança e confiança plena em Deus. Coisa boa, né, gente? A quarta mulher de hoje do nosso chá é uma mulher, uma artista. Né? Muito bom, Áquila, ter você com a gente. Você sabe que eu sou sua fã, né? De carteirinha. Que honra! Obrigada, muito querida. Bom. E para falar desses assuntos, né? A gente aí se sente a super mulher. A gente gosta desse título, Mulher Maravilha. Né? Como a gente gosta, principalmente depois que lançou o filme. Aí tem um tanto de Mulher Maravilha, Eita. Capitã Marvel, né? A gente gosta dessa história. Mas no final a conta tá chegando e a gente tá cansada. Você tá cansada, Simone? Então eu tô, né? Acho que tem que confessar que tem hora que a gente não pode pensar muito, eu acho, né, Helena? A gente tem que ir vivendo assim, mas chega a hora assim do desgaste da vitória. Sim, sim. Não é fácil, né? Eu acho assim, que a gente já conversou sobre isso aqui no chá, pessoal. A gente falou aqui, Áquila, em outros programas já, a gente falou sobre como a gente tá tendo que dar conta. A gente quer mostrar para as pessoas uma vida de sucesso e uma vida bem-sucedida. E a gente vai, a gente faz, a gente acontece por causa da comparação, por causa das redes sociais. Mas isso só está levando a gente para um caminho completamente equivocado, de desgaste. E aí onde a gente tem que estar plena, cheia de energia, de alegria, a gente leva os restos para a nossa casa, os restos para as pessoas que nós amamos. Vocês têm alguma receita assim para ir na contramão desse movimento? Quer dizer, você é um artista, então sempre se espera um resultado da artista. Uma imagem, né? Uma imagem perfeita, né? Como se não existisse o outro lado da pessoa, Áquila, né? Da mãe, da esposa. Uma realidade que não é diferente de tantas outras mulheres, né? E muitas vezes a gente se vê, sim, nesse esgotamento, pelo muito fazer, pelo muito serviço, que além do trabalho ali, da carreira profissional, da carreira artística, tem a realidade dentro de casa, né? Mas eu acredito que o caminho para esse descanso é mesmo diante do Senhor, é aos pés do Senhor, como Ele mesmo nos convida. Vinde a mim, vocês que estão cansados sobrecarregados. E sobrecarregados pelas altas cargas que o mundo mesmo vai colocando nas nossas costas. E que às vezes a gente mesmo vai aderindo, agarrando ali, né, Helena? Nessa tentativa de mostrar o quanto nós somos habilidosas e capazes e o quanto nós somos boas. A gente consegue, né? Tem a armadilha da comparação. Eu tô vendo a minha amiga ali que faz e acontece. Eu também preciso mostrar o quanto eu sou eficiente. Mas na medida que a gente se aproxima do Senhor, aprender dele, que é manso e humilde,
Então a gente Ele vai desprogramando a gente. E a gente vai entrando ali no caminho da verdadeira felicidade. Sim. A gente sabe, né, que tem muitas realidades de mulheres que não têm opções. Não tem opção. Que são mulheres, assim, que precisam se virar nos 30, tem que trabalhar, às vezes é mãe solteira. Comida em casa, mãe solteira. E aí tem que fazer tudo ali. Mas a gente sabe que também que existem muitas mulheres que às vezes até têm apoio, mas não deixam as pessoas ajudarem, né? E às vezes não só ajudar, mas não deixam as pessoas fazerem os seus papéis. E aí isso também vai trazer um esgotamento, né? Sim. Então, às vezes tem o pai ali, mas a mãe não deixa o pai fazer nada a mais porque ela acha que o pai não vai fazer do jeito que ela faz, ou como ela faz, né? Então, eu vejo, às vezes, também muita reclamação desse esgotamento, mas que muitas vezes é porque nós realmente trazemos um peso para nós de coisas que nós não deveríamos, né? Às vezes é um pai que tem que estar fazendo, às vezes é um momento de uma avó, às vezes, enfim, às vezes são tantas outras coisas que contribuem no crescimento, né, da vida dos filhos, a nossa própria em si, e a gente às vezes quer trazer tudo para nós. E aí eu fico pensando naquela passagem bíblica de Marta e Maria, né? Marta estava lá, né? Fazendo, bombando no fazer. E aí Jesus falou com ela, né? Olha, não vou tirar ela daqui. Tá te incomodando o fato dela estar, nesse momento, sendo intencional em ouvir? Eu não vou tirar ela daqui, porque ela escolheu a melhor parte, né? Então, eu acho que é uma reflexão para a gente pensar também, porque às vezes a gente está fazendo coisas que a gente não tem que fazer. Né? Sim, exatamente. E não é tudo que gera resultado que é o que é pra gente fazer. Né? Porque às vezes a gente vê alguma coisa dando resultado, mas isso aqui tá funcionando e tal, então é isso, então é esse o caminho. E às vezes existe uma linha muito tênue de a gente saber qual que é a vontade de Deus ou não. Sim. Porque às vezes a gente fala, não, mas se isso tá dando certo é a vontade de Deus, mas às vezes não é a vontade de Deus. Né? Não é porque tá dando certo. Que é a vontade de Deus. Né? Então, assim, eu acho que é muito importante o descanso mesmo. Né? Quando a Bíblia fala do descansar em Deus, porque hoje em dia as pessoas falam muito assim, nossa, enquanto fulano dorme, você tem que trabalhar. Enquanto eles dormem, você trabalha. E não sei o que, fica aquela coisa doida do trabalho o tempo inteiro. Só que a Bíblia fala que é importante o descanso, que enquanto a gente descansa em Deus, Ele nos dá aquilo que a gente precisa. Os seus amados dá enquanto dormem. Claro que tem, que não é uma ilusão, não é uma alusão à preguiça, gente. Não é usar isso para não fazer, né? É ao descanso. É realmente assim, é importante. Meu marido mesmo fala assim, gente, será que tem um dia que a gente pode acordar e não ter horário, assim, para alguma coisa? E tomar um café a hora que a gente quiser e não ter nenhum compromisso? Ele falou que, quando eu falo para ele de algum compromisso, ele fala, não é possível. Será que hoje também tem compromisso? Tem nenhum dia que a gente não tem? Eu acredito que é possível ter esse dia, né? Se até Deus descansou, e nós também precisamos. Descanso. A gente também precisa viver esse descanso, né? Então, eu acredito que é possível. A gente só precisa encontrar um equilíbrio, organizar a nossa agenda, a nossa rotina. Não é fácil, né? Porque ainda mais nesse mundo onde o ativismo, assim, prevalece. Mas é possível, eu acredito que sim. Eu acho que é totalmente possível. Eu acho até engraçado porque as pessoas fazem assim, quando fala do descanso, de guardar o sábado, as pessoas falam assim, gente, isso é coisa da religião, isso é coisa religiosa, a gente não precisa guardar o sábado, entendeu? E tal. E isso inclui o domingo. Porque não é uma questão de dia. Não, mas nós não somos adventistas do sétimo dia ou judeus. Nós guardamos o domingo, porque é o domingo da ressurreição. A gente não guarda o domingo coisa nenhuma, gente. Vamos mandar real, entendeu? No domingo você põe a máquina para funcionar, no domingo você adianta a coisa para segunda, no domingo, entendeu? A gente se ocupa de coisas que não são do Senhor. Aí quando a gente começa a ir a Israel, por exemplo, a gente vê o princípio do Shabat, né? E aí a gente vê a ordenança bíblica. Helena, isso é religião. Gente, peraí. Nos mesmos conjunto de regras e condutas que está falando para você não matar, para você não adulterar, para você não mentir, para você não cobiçar, e você faz tudo para seguir, no mesmo texto está, você vai descansar no sétimo dia, como Deus descansou. E por que Deus instituiu esse descanso? É só para a gente ficar lá fazendo coisa nenhuma? Não, é para a gente contemplar Deus. E nessa contemplação de Deus, no descanso, na família, as coisas se reestruturam. Então, o hábito do Shabat, coisa mais engraçada e mais linda,
os nossos guias judeus estavam nos contando que o sábado é o dia do pai honrar a mãe diante dos filhos. Então, eles leem Provérbios 31, considerando eles já decoram, agradecendo, né? O valor dessa mulher virtuosa. Uau. A sua mãe, quer dizer, o pai orienta o olhar dos filhos para o valor da sua mãe, né? O sábado é o lugar onde o pai ensina as crianças a Torá. Eles fazem de cada sábado uma celebração a Deus. Uma vez um judeu estava me falando, como é que é o Shabat? Por que vocês fazem essa festa toda, essa comidaiada toda? Eu falei assim, é igual o Natal para vocês. Para nós é Natal toda semana, né? E nisso, eles não pegam celular, os mais religiosos, né? Não apertam botão, nem o botão do elevador. Né? Por quê? Todas as atenções voltadas para o Deus que criou os outros dias, o sétimo dia, nos deu trabalho nos outros dias, nos deu a provisão nos outros dias, nos deu a família nos outros dias, então nós vamos contemplar quem Deus é. Fala aí. E no calendário, né, judeu, esse ano é o ano do Shabat. E eu acho muito interessante porque, além de ser toda essa explicação que você traz, o Shabat também é um ano de alinhamento, né? Então, é aquele momento do ajuste. Peraí, deixa eu ver o que eu fiz, deixa eu replanejar o que eu vou fazer. É também um momento de gratidão. Então, quando a gente não consegue fazer realinhamento, a gente não consegue alinhar a visão, não consegue pensar no amanhã, não consegue ser grato se a gente não para, né? Então, o esgotamento, muitas vezes, é por falta da nossa pausa. E aqui, Helena, eu queria até assim, sabe, meninas, ampliar essa pausa, porque às vezes não precisa ser um dia, mas a gente precisa encontrar pequenas pausas, né, durante a nossa semana. Às vezes é um dia e a gente vai encontrando cada uma aquilo que te descansa, aquilo que te acalma, aquilo que te, sabe, que te ajuda a realinhar ali, para que a gente realmente caminhe para frente, porque esse esgotamento, ele é falso. Um falso sucesso. Você acha que você está bombando, né? Sim. Que está tudo dando certo, que você está produzindo, mas na verdade é uma máquina, você não consegue nem desfrutar. Quantas pessoas trabalham e não conseguem viajar? Sim, tem exatamente. famílias que não programam férias em família. O pai ou a mulher só trabalha e não tem tempo nem de desfrutar. Então esse esgotamento, apesar dele parecer um sucesso, ele vai levando a própria pessoa e a família para um abismo. Porque uma coisa que só concluindo aqui que eu realmente acredito, eu vou ser a minha melhor versão, a minha melhor mãe, a melhor esposa, a melhor pastora, a melhor líder, quando eu estou no meu melhor momento. Né? Agora, se eu estou cansada, se eu estou esgotada, sobrecarregada, eu não vou conseguir dar o meu melhor para ninguém. Verdade, né? Verdade. O que te cansa, Isa? O que me cansa? Ai, muitas coisas me cansam, Helena. Me dá 3. Olha, é porque existe aquele cansaço físico, que eu acho que todo mundo tem, né? Aquele cansaço do dia a dia, da rotina. Leva menino, almoço, blá, 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 que você deita, cansaço. Tem esse cansaço físico. Sim. Tem o cansaço mental, me cansa também, né? A quantidade de coisas para resolver, situações, demandas que tem que dar conta, né? Acho que eu vou ficar nessas duas, pode? Pode. Então tá Você, bom. Simone, o que te cansa? Já identificou? O que te esgota? Drena a sua energia? Eu acho que falar a mesma coisa várias vezes, sabe? Você fala. Coisa de mãe, né? Já escovou os dentes. Falei, repetitivo. Já escovou os dentes. Já escovou os dentes. Tudo vai. Só que isso com adulto também, viu, Helena? Sim. Não é só com criança, não. Não é, não. Porque Com assim, adulto cansa mais. Com adulto cansa mais. com adulto cansa mais, porque criança já sabe que, né? E a gente acha que às vezes o óbvio ele não precisa ser dito, mas o óbvio precisa ser dito, né? Em muitas situações, né? Então eu acho assim, tanto com o filho quanto com as pessoas, porque às vezes as brigas, esses desgastes emocionais, até esse cansaço, ele vem por falta de falar. A pessoa está pensando uma coisa, a outra está achando que é outra, e aquela confusão, quando você fala, você tem menos desgaste. Aí você fala, nossa, então é isso, aí resolveu a situação. Então uma situação mal resolvida me cansa. A falha na também, comunicação assim, te cansa. falha na comunicação. Eu sei, Akila. Acrescentando a tudo isso aí, que eu concordo, me cansa também, preocupar com o que ainda
precisa ser feito. Me antecipar a necessidade dos meus filhos, do meu esposo, as necessidades da casa. Amanhã tem dentista. Sim, eu preciso... Nossa, esqueci de tirar o feijão do congelador para o almoço de amanhã. Nossa, eu preciso conferir se o uniforme está ok para a aula. Então, assim, essas pequenas necessidades, mas extremamente importantes, que fazem parte da minha responsabilidade como mãe e é uma responsabilidade cristã também, claro. Né? Então, isso deixa a cabeça da gente meio assim, pesada tem hora, né? Uma carga mental. São muitas cargas mentais, verdade. né? Somando-se a tudo Na isso, rotina. eu me canso com o WhatsApp. Ah, isso cansa mesmo. O WhatsApp Vou até tomar um chá. Porque toma o chá, relaxa. Ah, eu vou tomar também. Toma o chá, gente. Tá uma delícia esse chazinho. A demanda. Eu nasci sem o WhatsApp. Eu nasci sem ter que responder para a pessoa nos próximos 5 minutos o que ela me respondeu. Tem uma vida acontecendo aqui com demandas de dona de casa, roupa, almoço, né, preparo, devocional, viagem e tudo. Na vida real tenho demandas e as pessoas esperam a resposta instantânea no WhatsApp. Só de eu olhar o número de mensagens, E a resposta mais de uma vez, né? Tinha que ser o contrário. Sim. Você já confirmou, respondeu uma coisa, daqui a pouco você tem que confirmar de novo aquilo que você já tinha falado ontem ou há minutos atrás. Exatamente. E às vezes eu penso que antigamente a palavra, ela era mais confiável, né? Sim, As pessoas tinham mais palavra. Não, olha, eu marquei com você semana que vem, eu confirmei, vou estar lá, tal dia, tal horário. E não tinha essa coisa de mensagem, de WhatsApp, você tinha que estar lá, né? Então, uma coisa que me cansa é o WhatsApp, outra coisa que me cansa é a expectativa. Expectativa. As pessoas esperam que você esteja sempre sorrindo. As pessoas esperam que você esteja sempre bem. As pessoas esperam que você esteja sempre disposta a conversar, a ouvir. Isso não é... Isso é o ideal, mas não é o real, né? Não é todo dia que a gente acorda inspirada. Não, tem dia que nem o filtro do Instagram ajuda, né, gente? Pra falar a verdade. Não, tem dia que ele dá uma salvada, mas tem dia que não. É igual caixinha de pergunta. Todo dia eu abro caixinha de pergunta lá no meu Instagram, né? Pra perguntar. Geralmente as pessoas perguntam de roupas, essa questão que eu trabalho. Mas pergunta também fala de vida emocional. Só que tem uma vez que fez uma pergunta. Eu não. Igual eu tô aqui agora, as perguntas estão lá. Então, o dia, né? Não tem como eu responder isso aqui agora, vou responder depois. Sim. Aí as pessoas, olha, eu já te perguntei 5 vezes, isso aqui ainda não tive resposta, eu posso pagar. Falei, gente, como que a pessoa tem uma mentalidade dessa? Assim, não é uma carência, isso. Né? Não é uma carência não também. Não é isso, né? Não é. Então, eu tô falando, a mentalidade das pessoas está tão assim, é aquela coisa do fast, tudo é fast. Sim. Tudo é na hora, tudo. Eu tinha o blog Dona Mãe, que era um Instagram alternativo com coisas de mulher. Porque o meu Instagram oficial, eu estava trazendo mais assuntos da espiritualidade ou de bom humor, mas eu tinha muitos homens também me seguindo na época. Eu pensei, gente, tem coisas que não fica bem, né, eu postar aqui para os homens, tá? Então eu criei um outro perfil no Instagram que chamava Blog Dona Mãe. E eu postava quando dava, coisas da feminilidade, dicas, reflexões, dica de maquiagem, coisas bobas, né, e tal. Bobas ou não tanto. Mas essas né? coisinhas coisas assim, mais triviais. Não essenciais, coisas triviais. Aí, então, justamente porque não era o meu perfil oficial, eu fazia com o tempo que me sobrava. E tinha épocas que não me sobrava tempo nenhum. A menina mandou para mim um esculacho, falando assim, aqui, se você não vai fazer um blog direito, com postagens diárias, é melhor você não fazer. Eu falei assim, gente, que estresse que é esse? Pra que As isso? pessoas eu falo, gente, enquanto Não tá te abastecendo? Vai em outro que te abastece. Como diz vai na blogueira que posta Como diz todo você, dia. que vida triste, que vida amarga. Que vida triste, que vida amarga, gente. Me deixa em paz. Posto quando quiser. Porque tem as perguntas, mas a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é dona de casa, a gente né, a gente sai, faz um supermercado, você acode uma pessoa ali, você faz coisas o dia inteiro. É porque as pessoas veem fotos, mas não veem filme. Exatamente. Né? Então elas veem foto, mas o que tem por trás? O filme, né? Aquilo que você faz o tempo todo, o que acontece na vida, as pessoas não sabem. Então elas julgam, tem muito julgamento por trás, né, das coisas. E isso cansa muito a gente, desgasta. Verdade. Pois é, gente, Jesus veio para que a gente tenha uma vida
leve. Ele mesmo convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. A gente volta daqui a pouco, no próximo bloco, logo após o intervalo, porque a gente vai falar sobre encontrar a paz na simplicidade. Tudo a ver com esse primeiro bloco. Então, se eu fosse você, eu não saía daí não. Fica aí. Muitas vezes, não precisamos de muito para encontrar a paz. Ela pode estar nas coisas mais simples da vida. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Simplicidade. A paz na simplicidade. Áquila, você é bem desse time, né? Ah, eu gosto. Eu percebo nas coisas que você cria, nas coisas que você canta, na maneira como você enfeita a sua vida, né? Que você é adepta da simplicidade, Sim. Dos caprichos nos pequenos detalhes, da valorização das coisas simples. Eu amo. Acho que a gente complica demais a vida e não tem que ser assim, né? Existe paz na simplicidade, existe alegria, prazer na simplicidade. Então eu valorizo sim essa coisa do dia a dia, da minha herança ali, da avó, da minha mãe, de cuidar da minha casa do meu jeitinho ali, sem precisar, digamos, florear demais. É claro que cada um tem a sua realidade ali, tem os seus prazeres, o seu gosto, mas eu sou dessa sim. E eu acho que, pensando exatamente na felicidade que Jesus nos apresenta, realmente é simples. As coisas de Deus são simples, né, Helena? Sim. São simples. A gente que fica tentando colocar informação demais e não tem necessidade. Então, eu gosto muito mesmo de colocar à mesa ali um bolinho, um chazinho, um café e sentar ali e conversar, mas nem sempre foi assim. Eu já me vi muito sobrecarregada em diferentes fases da minha vida, não só como mãe, como esposa, mas na juventude ali, enquanto filha mais velha, que tinha que cuidar dos irmãos mais novos, e ali muita coisa para fazer enquanto minha mãe saía para trabalhar porque precisava, meu pai cuidando da igreja. E eu pensava, meu Deus, mas isso nunca vai terminar. Aí passou o tempo, cresci, casei, entrei no mercado de trabalho, nem sempre fui cantora, nem sempre vivi da arte que Deus me deu. E eu também me vi ali sobrecarregada com faculdade, o trabalho, e chegar em casa, ainda ter que ficar ali gata para o marido. E aí o tempo passou, veio a maternidade, deixei a minha carreira profissional no mercado financeiro de lado e comecei a me dedicar mais aos meus filhos, à música, à minha casa, que eu amo mesmo, cuidar da minha casinha, fazer as minhas coisas. E também em alguns momentos eu me vi ali novamente sobrecarregada, né? E sem aquela paz mesmo no dia. Olha que interessante você falar. Então, o mercado financeiro pode parecer uma perda, né, gente? Ela saiu do mercado financeiro e foi fazer o quê, gente? Cuidar de filhos. Algumas pessoas tratariam dessa forma. E eu achava que eu ia ali, sair do banco, porque era um ambiente... Foi um tempo muito bom, importante, foi uma bênção para mim, aprendi muito. Mas chegou um ponto que estava ficando pesado. Sim. E eu pensei, agora eu vou sair e vou encontrar a paz. Sim. A tranquilidade, né? Aí você viu que a tampa também voa dentro de casa. Deus, eu achei que o negócio era mais tranquilo. A tampa da chaleira voa dentro de casa então, também, Helena. Gente. E aí já estava ali sobrecarregada com a criança e o meu marido chegava e eu já estava um bagaço, né? E aí ele me procurava, eu não quero saber, não encosta em mim. Coitado do meu marido. Minha filha, volta pro mercado financeiro. Tipo isso. E meu Deus, tá bagunçado o negócio, que tem alguma coisa fora do eixo, fora do lugar, né? E realmente a gente encontra a paz em Cristo, porque Ele é a nossa paz, né? A paz que ninguém explica, que excede todo o entendimento, diferente da paz que o mundo dá.
E é isso, eu não conheço outro caminho. Sim, o Senhor vai ordenando. Eu acho que o Senhor coloca a nossa vida em ordem, né? Quando a gente entende que nós existimos com um propósito, a gente passa a perceber onde que a gente vai empreender a nossa energia, né? O nosso tempo, onde a gente vai investir isso. A pandemia, para mim, foi uma escola nesse sentido. Quando veio a pandemia, eu estava com 2 filhos em casa e grávida do 3º. Eu vou falar assim, talvez eu até tive uma depressão não diagnosticada, porque foi muito difícil para mim, apesar de eu não soltar nada, né? Fiquei lá fazendo tudo e tal. Minha menina nasceu e Deus começou a me mostrar as minhas falhas e as minhas perdas no casamento, na maternidade, vida ministerial, pessoal, e eu fui fazendo esse reajuste. E dentro disso estava realmente a minha falta de intencionalidade nas coisas que eu fazia. Quando passou a pandemia, eu falei, bom, Deus, então agora eu quero ter tempo para ficar só orando, tempo para ficar só por conta dos meus filhos, tempo para mim. E Deus falou para mim assim, não, você não vai parar de fazer nada que você está fazendo. Eu falei, Deus, mas então eu vou surtar. E aí Deus falou para mim assim, não quero que você pare de fazer o que você está fazendo, eu só quero que você reorganize a forma como você está fazendo. E para mim, gente, assim, eu me sinto esgotada fisicamente, é claro, acho que todos nós, né? Ainda bem que tenho sono, mas eu consegui me organizar, sabe? Então eu não sinto mais a pressão. Se o WhatsApp enche e aquele momento já não é mais o tempo que eu destinei para responder o WhatsApp, eu não vou. É um momento que eu estou com os meus filhos que eu destinei para aquilo, então é um momento que eu vou brincar, eu vou sentar, eu vou ler um livro, então eu vou ser intencional. É o momento que eu estou com o meu marido, então eu vou ficar com ele. E é uma coisa que Deus cobrou de mim. É o tempo que eu vou ter com ele. E a outra coisa que Deus cobrou de mim é o tempo que eu tenho para mim. Então eu percebi que esses 2 tempos estavam deficientes. O tempo para mim e o tempo para Deus. E aí eu reorganizei isso na minha agenda e como fez toda a diferença. Porque eu realmente entendi que agora eu tinha propósito, né? Era uma mulher com uma missão, entendendo os tempos e os lugares de se estar. E fui encontrando o prazer no ordinário. Peraí, agora é um banho, então o banho mais cedo não deu para ser demorado, mas esse aqui eu vou apagar a luz, eu vou fechar o olho, que seja 5 minutos, mas eu vou desfrutar desse banho. Eu tenho 3 minutos para olhar para a natureza, então eu vou olhar para a natureza e vou deixar aquilo ali me encher, sabe? Então a gente fica esperando esse descanso no extraordinário. Ah, a viagem lá de janeiro vai chegar. Gente, se você esperar janeiro para descansar, né? Então a gente precisa aprender a ter esses desfrutes de descanso no dia a dia. Falar não para algumas coisas, né? Então eu acho que isso tudo é muito importante. É verdade. E a gente tem o hoje, né? Não, é libertador, gente, muitas vezes. E isso que você está falando é interessante porque, assim, eu fico pensando, às vezes as pessoas falam assim, não, mas Deus não fala comigo. Não, mas eu não consigo ouvir Deus. Só que às vezes a gente está tão atarefado que você não consegue. Já aconteceu isso comigo. Deus tá cheio de coisa para fazer. Quando eu parei 1 minuto, eu falei, não, mas Deus falou tanta coisa comigo. Aí eu pensei, mas é claro, foi o tempo que eu parei. Acho que ele pensou assim, eu vou descarregar tudo que eu preciso nela agora, porque eu não sei se ela vai ter esse momento de novo. Eu não sei quando que ela vai parar para me ouvir, então eu tenho que falar tudo de uma vez. E se a gente entendesse que esse tempo que a gente tem com Deus, Ele nos preserva de errar, tantas vezes, né? Se a gente parasse e tivesse esse tempo com Deus antes de fazer um monte de coisa, talvez a gente fosse preservado de muito trabalho, de muito mais força, que a gente tá de muito mais desgaste, né? Então, e porque na presença de Deus realmente existe um descanso. Eu vejo, é claro que a gente não vive, a gente tem que ter esse tempo com Deus o tempo todo, em casa, né? Na sua vida diária, mas quando a gente está naqueles congressos, aqueles momentos, parece que tudo some. Sim. Parece que os problemas acabam, você não consegue. Depois eles voltam, né? Mas enquanto você está naquele momento, vivendo aquilo ali, é como eu vi isso como assim, gente, a presença de Deus, ela desaparece com tudo. É uma coisa que te toma. Te supre. E ela te dá estratégias para lidar. Para lidar com o dia a dia. É como se você renova suas forças e Deus te dá a direção que você precisa para fazer aquilo que às vezes a gente está... é como se ele resumisse
uns 6 meses em um dia, em tudo. Vamos chamar a opinião masculina para... Vamos lá, gente, a opinião do pastor Matheus Alves sobre esse assunto no nosso quadro Contraponto. Eu quero falar com vocês a respeito da paz na simplicidade. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas estão correndo para cima e para baixo, procurando realizações, procurando satisfações pessoais. E isso tira a paz, isso tira a alegria, isso tira os momentos simples da vida, porque quanto mais tem, mais quer. Ou se não tem, quer desesperadamente algo, alguém, fazendo com que o coração viva sempre perturbado, fazendo com que o coração viva sempre ansiando por algo, desejando algo. Isso vai tirando a alegria, isso vai corrompendo o coração. Em Mateus capítulo 6, versículo 19, a Bíblia vai dizer: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam. O segredo está no versículo 21, porque onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Esse texto nos ensina sobre coisas valiosas da vida. E as coisas valiosas da vida não podem ser aquelas que estão sobre essa terra. As coisas valiosas da vida precisam ser coisas espirituais, que trazem verdadeira alegria, que trazem verdadeira paz. Jesus disse: eu deixo com vocês a minha paz, mas eu não vou deixar a paz como a do mundo. Eu deixo a minha paz, aquela paz que valoriza as coisas celestes, aquela paz que valoriza as coisas eternas, aquela paz que valoriza aquilo que vem do alto, aquilo que é verdadeiramente valioso. Coloque o seu coração nessa paz, coloque o seu coração naquilo que é valioso para Deus. Que o seu tesouro e a sua paz não sejam as coisas aqui dessa terra, porque um dia tudo isso pode desmoronar na sua frente. A alegria terrena pode acabar, os prazeres terrenos podem acabar, as conquistas terrenas podem acabar tirando a sua paz, mas se o seu tesouro estiver no céu, a sua paz nunca termina, porque a sua paz é Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 1, a Bíblia diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa paz é para sempre, é perene, nunca se encerra. Amém. Tá aí o ensino do pastor Matheus sobre a paz, a que excede a todo entendimento. Amém. E a gente precisa deixar permear o nosso dia a dia, né? Paz na simplicidade. Simplicidade. A Áquila, ela citou aqui algo da simplicidade que traz alegria, contentamento, leveza e paz para o dia a dia dela. Ela falou assim que ela gosta da mesa posta, do café com bolo e de conversar à roda da mesa. E você, Isa, você tem uma coisa assim que você acha que ativa esse modo recarregar as baterias? Até foi a Áquila mesmo que falou que eu me identifico muito, eu e o Flavinho. A gente realmente é um casal que descomplica. Eu e o Flavinho, a gente vive assim, o que tem agora? Tem que ir 4 meninos, é casamento? Vamos descomplicar. Dá para colocar numa bolsa, o que tem para fazer? Vamos, sabe, tem que ir, então vamos. A gente tenta deixar os momentos mais leves, né? Até para ser prazeroso. Porque tudo que fica muito complexo, muito complicado, cheio de métodos, cheias de questões, aquilo você vai perdendo o prazer. Aí, não, então eu já não vou, não, então eu já não quero mais. E vai tornando muito pesado. Então, uma coisa que eu e meu esposo, a gente sempre tenta é simplificar as coisas para realmente ser leve e a gente encontrar prazer. É um trabalho, é um exercício mental, né? Você, Simone?
Então, eu e meu marido, todo dia, não é uma coisa, lógico, não é aquela coisa metódica, mas a gente, todos os dias, umas 6 da tarde, que é a hora que eu chego com os meninos da escola, né, que eles chegam também do trabalho, a gente senta e toma café 1 hora, mais ou menos, às vezes 1h30, a gente fica ali na mesa conversando, porque a gente é muito amigo, né? E eu tenho um marido que me faz rir muito, isso é muito bom. Isso é ótimo, gente. Isso é descanso garantido. Meu também é bom assim. Ele é muito leve, né, o Fábio, ele gosta dessa leveza e a gente procura isso, levar a vida, assim, de uma forma mais leve, sabe, não complicar as coisas demais. Então, isso me traz paz, né, eu poder ter isso em casa, né, um marido que é assim, que é muito leve, muito alegre, me faz rir o tempo todo. E meus filhos também, porque acaba que os filhos ficam assim também. Né? Então, meus filhos também são assim. Então, eu gosto muito de estar com eles. Sim. É um momento que me traz muita paz. É um momento de... Eu amo, assim, estar com eles. Conversar e ter esses momentos de café. É muito bom. Que amor. Eu tenho... A minha janela do meu quarto dá para o pôr do sol. É o privilégio. A minha casa é uma casa muito simples, mas a vista que eu tenho é um luxo. Uau! Porque eu fico pensando, oh Deus, eu já fico pensando na minha velhice, porque minha casa tem escada, eu fico pensando, gente, daqui a pouco eu vou ter que sair daqui, vem os netos pequenos, você não fica estressado com o menino. Já, tá na escada! Eu já penso nisso tudo. Aí eu fico pensando, oh Deus, me dá uma vista dessa da minha casa que o Senhor vai me dar, casa nova, porque é um tempo de paz. Sim. Eu coloco uma música e paro no pôr do sol e fico ali. Aquilo é um me privilégio. recarrega, porque e quem me acompanha no Instagram, vira e mexe, vê eu postando. Eu vejo. Porque eu amo ver o pôr do sol e pensar, mais um dia acabou e pela graça do Senhor eu estou aqui. Amém. Né? Então, trazer isso à memória. É um privilégio. Que a gente acorda cada dia e a gente vai se deitar todos os dias pela graça e misericórdia do Senhor. Então, essa contemplação da bondade de Deus, do divino, de Deus está te dando uma vida para viver, o fôlego de vida, a provisão para cada dia. E até as intempéries, os problemas, os desafios, você pensa, o sol está se pondo e vem outro dia vai recomeçar. Né? Então, acho que a gente deve buscar enxergar. Eu não enxergava que o sol, ele muda de lugar no horizonte. Eu moro na casa que eu moro há 15 anos, só na pandemia. Olha como é que a gente leva uma vida louca. Só na pandemia eu percebi que durante o ano ele anda no horizonte, o sol. Só na pandemia. Sim. Eu falei, gente, mas... Você percebe pela sombra, né? Nos meses, Sim, assim, como que muda. Como muda. E aí, como estava ali diante do... Né, eu estava com todo o tempo do mundo para olhar o pôr do sol, eu fui observando que os meses iam passando e ele ia andando no horizonte. Sim. Né? E como que o Espírito Santo vai ministrando ao nosso coração através das coisas naturais que o Senhor fez. Lá em casa eu tenho uma tirinha de terra, assim, no quintal, é bem grande. Aí tem uma tirinha de terra, eu falo que é uma terrinha de Canaã. Como é profética, esse jardinzinho. E aí, na pandemia, um pouquinho antes da pandemia, eu plantei uma mudinha de limão que a minha sogra me deu. E fui cuidando, regando desse pezinho de limão que foi crescendo. Aí coloquei uma estaca para ele não cair, não quebrar. E na expectativa de ver o fruto ali, né? E aí ele foi crescendo, crescendo. E aí eu lembrava de um pé de limão da casa de um tio que, desse tamanhozinho, ele já estava carregadinho de limão. E aí eu comecei a comparar o meu limoeiro com o limoeiro dele. Não compara! Aí ele já estava desse tamanho, estava do mesmo tamanho. Aí eu... produzir daqui a pouco, já está do mesmo tamanho, né? Aí cresceu mais um tiquinho, e nada de limão, já fui ficando nervosa, que negócio. Aí ficou grande, maior do que eu, assim, e nada de limão, mas o que tinha de espinhos. Uau. E aí um dia eu passei e aí esbarrei a testa, de verdade, assim, uma galha dele, e me arranhou, assim, eu já estava meio incomodada com aquele limoeiro que só estava ocupando espaço e não produzia nada. E aí eu falei, eu vou cortar esse limoeiro e não sei o quê. Não. Aí passou uns dias, o meu esposo encontrou um limão que estava escondidinho lá no canto. E aí ele me contou, você viu que tem um limão? Eu, o quê? Tem um limão? Não pega, eu que vou pegar, eu que plantei, eu que aguei e cultivei, eu que vou colher esse fruto.
E aí, como que o Espírito Santo foi falando comigo através desse limoeiro, né? Enquanto ele foi crescendo e estava ali, eu poderia ter desfrutado da sombra, da folha, feito um chá, mas eu só via os espinhos. E eu nem consegui perceber o fruto que estava ali. Uau. Então, como que o Espírito Santo, ele fala com a gente, através de uma planta, através de um pássaro. E às vezes as pessoas falam, né, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Por estar nessa vida tão acelerada, nesse ativismo tão grande, ela não para ouvir a voz do Espírito Santo através de alguém, através de um bichinho de estimação, do seu próprio filho ou de uma planta. Tá aí. Presta tá atenção. Aí. A gente só precisa ativar os nossos ouvidos. O nosso tempo está encerrado, mas que jeito ótimo de encerrar esse programa com essa reflexão da Áquila. Vamos observar, vamos buscar a folha para os chás, ao invés de ficar focado nos espinhos. Vamos lá? Valorize a simplicidade do seu dia a dia. E eu termino esse Chá das Quatro deixando aqui uma sugestão de livro. Liturgia do Ordinário. Deus abençoe vocês e a gente se encontra no próximo Chá das Quatro.